Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão e irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Hebreus, capítulo 5, versículo de 1 a 10, que diz assim: Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se essa honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Desse modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Antes de começarmos o estudo do texto, quero só falar duas coisinhas bem rapidinho. Primeiro, quero pedir sua opinião no formulário que está aqui no início da descrição deste vídeo, diante de projetos futuros que estou programando. Dá uma respondida bem rápido. Segunda coisa, eu quero fazer um apelo a você que pode e que deseja me ajudar. Se Deus quiser, amados irmãos e irmãs, vou em breve fazer uma aquisição de uma câmera para gravação aqui do canal, porque tudo eu faço aqui com o celular. Então você que de alguma forma quer me ajudar, você viu o Pix aqui no início e vou repetir para você. jl.galdino22@hotmail.com. Você que pode e deseja me ajudar, que Deus te abençoe, tá bom? Mas vamos para a leitura. Irmãos e irmãs, o texto de Hebreus parece às vezes ser um pouco complicado, porque fala da ideia de um sumo sacerdote, e a gente que não é judeu não entende isso muito bem. Sumo sacerdote significa o sacerdote principal. Mas vamos entender melhor a situação que aparece aqui, né? Primeira coisa é que nos é exposto no versículo 1 a seguinte ideia: todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, ou seja, do meio das pessoas, né, para lhe oferecer dons e sacrifícios. Gente, por que essa tirada do meio das pessoas? Aqui o autor sagrado está se referindo a uma ocasião que acontecia apenas uma vez ao ano. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote, lá no templo de Jerusalém, ele adentrava no chamado dia da expiação, no ambiente chamado Santo dos Santos. E ali, ele, de fato, oferecia um sacrifício em vista do pecado do povo. Então, a crença que se tinha era que, através desse sacrifício que ele oferecia, o pecado do povo era, então, perdoado. Ou seja, ele acabava sendo intercessor deste povo. E aí, amados irmãos e irmãs, o versículo 3 fala até assim, ó: por isso ele deve oferecer tanto pelos pecados do povo quanto do seu próximo. Isso porque lá em Levítico dizia que ele não oferecia apenas pelo povo, mas também por si mesmo. Então tinha essa dualidade que o próprio livro do Levítico trazia. Ademais, no versículo 4 aqui vai falar da ideia de Arão, que diz assim: ninguém deve atribuir-se essa honra de poder adentrar no Santo dos Santos, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Isso porque lá em Êxodo mostra Arão sendo nomeado para ser sacerdote, e os seus sucessores também. Então era aquela ideia, aquele que é descendente de Arão também está numa classe sacerdotal. Depois, do versículo 5 até o 6, o autor de Hebreus ele tenta, utilizando o Salmo número 2 e o Salmo 110, para defender uma tese teológica. Que tese é essa? A tese de que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. Então ele vai dizer o quê? Também Cristo atribuiu a si mesmo essa honra, e aí ele usa o Salmo 2, depois ele usa um salmo que vai falar lá no versículo 6 da questão da ordem de Melquisedeque. E quem foi Melquisedeque? Ele é citado lá em Gênesis, na verdade, e em Gênesis não vai dizer quem seria ele direito, mas pontua que ele seria um rei, mas
Não se fala quem ele era, mas fala que é um sacerdote, sem falar da sua origem direito, sem falar da sua filiação. Por esse motivo, sempre se aplica isso a Jesus, pela mesma realidade também, não é? Cristo, que a sua existência não se deve a ninguém, mas ele existe desde sempre. E aí a grande pergunta é, à luz dessa reflexão, não é? Quando o autor de Hebreus ele coloca Jesus como sumo sacerdote, ele está defendendo a ideia de que Jesus também, ele agora oferece o sacrifício. Mas agora não é mais um cordeiro, por exemplo, que é morto, mas ele oferece a si mesmo. Ele é o próprio sacrificante, o próprio sacrifício, né? E aí, para aplicar na nossa vida, eu anotei aqui alguns pontos para a gente poder refletir. Primeiro, segundo o Catecismo da Igreja Católica, Jesus é o nosso modelo, então ele nos ensina em todas as situações. É interessante você refletir que o próprio Carta aos Hebreus diz que Jesus não se intitula sumo sacerdote, mas sim o próprio Deus. É assim que ele coloca, né? E a grande reflexão fica, a gente tem se auto-intitulado demais, ou eu reflito mais o que é que Deus pensa de mim? Às vezes é muita gente assim, não é? Ah, eu acho que eu sou assim, assim, assado. Ah, eu acho que eu sou desse jeito. Mas o que é que Deus pensa da gente? Esse é o ponto principal. Segunda coisa importante também, né? Nós, pelo batismo, também recebemos a graça de sermos sacerdotes. Também de ofertar a vida por mim e pelos outros. Será que nós também temos assumido essa dimensão que provém do batismo, de sermos sacerdotes? Outro ponto também que a gente pode refletir, né? O versículo 7 diz algo bem interessante. Vamos ler comigo. Ele diz assim: Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo à morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. É interessante que o autor coloca, né, que o motivo pelo qual Jesus foi atendido é porque ele é alguém que se entrega a Deus. E a gente passa por uma situação muito feia, né? A gente pede até não querer mais, mas não nos entregamos a Deus. Enquanto nós não tivermos um coração íntimo, um coração próximo de Deus, não espere ser atendido, não é? É pela entrega. E eu te questiono, como é que está a sua entrega a Deus? Não é? A gente tem se entregado a Ele? Não é? E por fim, uma vez que Jesus é o sumo sacerdote, Cristo é aquele que intercede por nós, Ele precisa ser o centro de nossas vidas. Você tem colocado o que como centro da tua vida? Você mesmo, os outros ou Jesus? Você tem colocado aquele que é o verdadeiro sumo sacerdote à frente para que ele possa tomar as rédeas da sua vida? Ou talvez estão os seus sonhos no lugar que pertence a Cristo? Que nós possamos juntos refletir sobre isso hoje e sempre. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para juntos estudarmos e meditarmos o Evangelho desta segunda-feira. Até lá!